consegue manter as coisas no seu estado mais essencial antes de se tornar o Lollapalooza, que vem para Interlagos, se torna um difícil, professor. Show fudido. É muito difícil, né? Assim, as curvas da vida acabam te levando para esse caminho mesmo, né? Sim. E aí você começa ao longo da vida prendendo o seu rabo e tudo mais. Uma pergunta para vocês dois aqui. Vai. E para você também. Assim, exatamente isso que você está falando. Você acredita que um artista, quando ele faz uma música, aí ele estoura com a música, ou a banda estourou, que seja, para esse artista continuar na raiz ainda e tendo aquela inspiração, você acha que depois de ele ter ganho todo aquele dinheiro, você acha que ele vai conseguir manter isso? O que ele precisa para manter isso? Quem quiser começar, começa aí. Vai. Temos milhões de exemplos. Sim. Milhões de exemplos. Acho que isso é uma bobagem. Não tem nada a ver. Né? Você acha que por exemplo, vamos supor, Caetano Veloso. Ótimo exemplo. Perdeu, ganhou muito dinheiro com música, ficou rico, criou um patrimônio. E quando a Paulinha virou, tipo, por exemplo, você acha que as músicas... Quando a Paulinha entrou na jogada, ele já estava muito velho já, cara. Ele já tinha... Mas mesmo assim ele continua, né? Ele já tinha construído uma obra. Sim. Ele já tinha pelo amor de construído Deus, uma sim, obra. sim. Então, quando a Paulinha entrou, eu tenho uma música chamada Caetano de Dedé. Caetano de Dedé, você lembra da letra? Que você deve ter muita música, não? Porque eu não vou conseguir reproduzir ela, mas eu digo que eu tenho saudade do Caetano de Dedé. Sim. Entendeu, cara? Aquelas músicas são muito invocadas. Índio, essa época, né? Década de 70. Sim. Bom, ele também foi exilado, então tem todo esse peso que traz o peso, eu acho. Exatamente. Agora, eu acho que na década de 70, ele já tinha muito dinheiro, já era famosérrimo, ganhava muito dinheiro e continuou produzindo uma obra imensa. Sim. Você acha que David Bowie, por exemplo, perdeu alguma coisa? Olha, eu acho que depois quando ele fez aquele estouro... A última música dele, quando ele estava morrendo... Eu acho que o David Bowie é um grande exemplo de artista que ele morreu indo até... Tem aquele vídeo que ele entra no armário como se fosse pro caixão, eu não gosto nem de ver aquilo. Porque eu amo tanto David Bowie, então eu não gosto nem de ver aquilo, mas eu me lembro que quando ele fez o Let's Dance, foi o maior sucesso dele mesmo, né? Inclusive, até vi esse show, eu tinha 16 anos, eu vim em Hamburgo, um negócio que mudou minha cabeça e tudo. Eu me lembro que, depois desse sucesso estrondoso, ele veio com um álbum que se chamava Tonight, se não me engane. E não chegava nem perto, eu acho, assim, daquelas composições, assim, sabe? Não sei. Mas a última música dele, quando estava morrendo, é uma obra-prima. É bonita. Eu gosto daquela... Não é bonita, é uma obra-prima. Acho que We Can Be Stars, ou something assim, que é... Você já viu esse clipe? Do Heroes? Não, já no final, assim, já quando ele descobriu que tinha câncer. Engraçado, eu vi uma foto do David Bowie, logo antes, meio de morrer, assim, que um paparazzi tirou. Falei, esse cara não tá bem, meu. O cara tava amarelo, tava esquisito, o pescoço, falei, nossa, ele morreu do que mesmo? Câncer na garganta. Mas toda hora que você viu uma foto dele, tava fumando cigarro, né? Toda hora. Falei, cara, uma hora vai pegar, né? Certo. Tava pegando mesmo. É louco. Eu acho que é da personalidade mesmo. O Rogério falou do Caetano, que é um exemplo, que também produziu muita coisa dos anos 90, muito legal. Eu adoro o álbum Circulador de Flor, com Jacques Morelenbaum. Adoro o álbum Livro. Maravilhoso. E não para E não são daquela época coisa, que a gente lembra, né? Daquelas músicas que hoje são do cancioneiro popular, né? Já é uma coisa mais cult. Mas é negócio de lutar boxe, muito. que você sabe muito bem disso. O boxista, ele sabe o tem aquele momento do punch. Eu acredito que numa obra tem um determinado momento que você está em plena potência. Sim. E ali você pode estar produzindo grandes... Mas será que esse lance de... Perdão. Eu ia falar, quando eu tinha feito a pergunta, era tipo meio... Às vezes, eu acho que o artista, apesar dele estar rodeado de toda aquela mordomia que aconteceu com ele e tudo, às vezes ele também tem que saber de falar, para toda essa merda e eu preciso sair fora disso para ir encontrar as minhas raízes e voltar. Inclusive, até acho que com o Bowie mesmo, sei lá, ele fez isso, foi para Berlim, foi até tocar piano, teclado pro Iggy Pop, alguma coisa assim, sei lá.
Então, de voltar mesmo, né? Às vezes para Entendi. poder, como artista mesmo, assim, sabe? Para eu poder sair disso aqui que está me atrapalhando. Eu acho isso. É porque assim, mas assim, todos esses exemplos que a gente tem aí, Sim. pelo menos os exemplos que vocês deram e tal, são de artistas que são de outras décadas. Sim. Será que os artistas de hoje, eles conseguem se manter fiéis ao que eles queriam fazer desde o começo? Por exemplo, a gente tem Los Hermanos, que já não é tão novo assim, mas Los Hermanos, o primeiro álbum deles é um álbum que eles fizeram um monte de coisa que eles não queriam fazer. Isso. Inclusive, eles odeiam a música Ana Júlia. Isso. Foi o Acho maior tão sucesso legalzinha deles. essa música. Mas eles não gostam dessa música porque não era o que eles queriam fazer. Até George Harrison like that song. Então, mas pra tu parece, ver. não sei se era Minhas boa. filhas cantavam direto essa porra aí também. Legal essa música aí. Mas depois eles foram pro caminho que eles queriam ir de verdade e obtiveram. Perfeito. E obtiveram sucesso. Perfeito. Né? Perfeito. O primeiro disco dele foi uma merda, por isso que ele não gosta, e ele se sentia muito levado pela... Na época, o selo dele era Abril. O selo Abril. Faliu. Faliu. E que o produtor era o Bonadio. Rick Bonadio? Era o Rick Bonadio? Rick Bonadio, que, assim, para as propostas do Los Hermanos não servia. Outra mentalidade. É o cara que está querendo o sucesso radiofônico, então fica aquela fórmula. E o Los Hermanos não queria a fórmula. Entendeu? Eu queria seguir o caminho dele. Então, realmente, o primeiro disco foi uma merda, eles não gostam. O segundo disco, que foi Bloco do Eu Sozinho, é a obra-prima. É bom mesmo. É a obra-prima do Los Hermanos. Você sabe quem produziu esse álbum? Eles mesmos? Sei, foi o Chico Neves. Ah, tá. Ok. Chico Neves. O mesmo cara que produziu Lenine. Entendi. O mesmo cara que Outra vibe, outra vibe completamente diferente. Vibe completamente diferente. Depois produziu o 4, os outros discos são bons, no mesmo nível do Bloco do Sozinho. Então, realmente, o primeiro disco do Los Hermanos foi um cocô. O que é engraçado, porque começou errado e depois acertou. Né? Em compensação, vamos dar um outro exemplo. Arrigo Barnabé. Arrigo Barnabé... Você cantou com a Arrigo Barnabé, não fez? Cantei. Eu vi alguma coisa... Foi no meu... Ele fazendo DVD. Ele fazendo um piano e faz uma introdução de alguma coisa, não é? Eu fiz uma versão daquele country americano. Johnny Cash. Johnny Cash. Você vê como eu dei uma estudadinha em você, professor, viu? Tá vendo? Eu fiz You're under my microscope. Está sobre o meu microscópio. Mas aí, cara, eu ia falar uma coisa importante. Sim, o Arrigo Barnabé. Yes. O Arrigo Barnabé, que é um gênio. Yes. É um gênio. O primeiro disco dele foi Clara Crocodilo. A tragédia do Arrigo é que ele, ainda que ele tenha feito grandes discos, ele não conseguiu mais fazer a obra-prima do primeiro disco. Entendi. Entendeu como é que é? Então, essas coisas são variáveis. Entendeu? É isso que eu quero dizer. O Los Hermanos é o contrário disso, entendeu? Sim. Um disco, uma obra, né? Ela é sempre um retrato do momento que você está. Quando você faz, quando você grava, quando você esculpe ou pinta, aquilo é um retrato do que você é. E no que você expressa, você já desabafou, você já vomitou aquilo, de certa forma, aquilo já te renovou. Porque a arte, ela nos renova. É um processo de autoconhecimento, é assim que eu vejo. E aí o que acontece? E aquilo passa a fazer parte do mundo, se tiver expressão, claro, e depois volta para você. O mundo tem um olhar sobre você. Você cuspiu algo que você expressou e o mundo passa a ter esse olhar. E esse olhar que o mundo tem não é você. Então, qual que é a dificuldade? Às vezes, não é uma regra. Alguns artistas, se ele tem o seu ego ou o seu centro, né, fragilizado, ele pode ser seduzido pela imagem que o mundo traz dele. E aí, confrontar isso é difícil. Tem um monte de gente, o Kurt Cobain, etc., os caras que chega uma hora que não suportam. Não suportou nós estamos falando no próprio momento grunge, só sobrou o Pearl Jam, o cara do Soundgarden faleceu, o Chris Cornell. Então, o Chris Cornell se matou, o Alice in Chains. Alice in Chains, eu adorava Alice in Chains. Aliás, pra mim era a minha banda favorita de todos os grunges. Porque essa introspecção... Gostava daquele começo, perdão, você está num pensamento todo filosófico, aí eu tô...
Tudo bem. Dean Bones. Aquele sonho do caralho, mas perdão, vai, desculpa. Então, mas essa introspecção, ela muda o cara. Então, o cara fez aquilo, ele já não é o mesmo. Eu sou cobrado para fazer discos como mais semelhantes, por exemplo, no começo da minha carreira. Hoje eu tenho 50 anos. Primeiro eu comecei a compor com 16, 17.